Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Incríveis. Hoje sou só eu, a Bruna, porque é um mini episódio. A Fábia ainda está longe, mas no próximo a gente vai conseguir gravar junto. Então vamos direto para o caso de hoje, que é muito doido. Na véspera de Santo de Graças de 1971, em 24 de novembro, no Aeroporto Internacional de Portland, um homem se aproximou do guichê de voo da Northwest Airlines carregando uma maleta. Ele se identificava como Dan Cooper e ele comprou uma passagem para Seattle, em Washington, e essa viagem duraria apenas 30 minutos. Ao entrar no voo 305, um Boeing 727, ele se sentou na poltrona 18C, pediu um Jack and Coke, que é um whisky com coca, e acendeu um cigarro. O voo decolou no horário previsto, que era às 2h30 da tarde, e aí o Cooper passou um bilhete para Florence Schaffner, que era comissária de bordo. Ela estava num assento preso à porta traseira do avião, e ele estava mais próxima dele, e aí ela colocou o bilhete no bolso sem olhar para ele, achando que seria algum avanço amoroso, né, daquele homem solitário. Então o Cooper se inclinou para ela e sussurrou: "Senhorita, é melhor você olhar aquele bilhete. Eu tenho uma bomba." O bilhete dizia: "Eu tenho uma bomba na minha maleta. Vou usá-la se necessário. Quero que você sente-se ao meu lado. Você está sendo sequestrada." A Florence imediatamente atendeu o pedido e pediu para ver a bomba. O Cooper abriu a maleta o suficiente para que ela pudesse ver 8 cilindros vermelhos, 4 em cima de 4, né, presos em fios com isolamento vermelho, junto com uma grande bateria cilíndrica. Depois de fechar a maleta, ele exigiu 200 mil em moeda americana negociável. 4 paraquedas, 2 primários e 2 reserva, e um caminhão de combustível em Seattle para reabastecer a aeronave. A Florence transmitiu essas instruções do Cooper para a cabine de comando, e aí quando ela voltou, ele estava usando óculos escuros. Várias testemunhas a bordo lembraram de um homem na casa dos 40 anos, entre 1,78 e 1,83 de altura. Ele usava uma leve capa de chuva preta, um terno escuro, mocassins, uma camisa de colarinho branco bem passada, uma gravata preta e um alfinete de gravata de madrepérola. O William Scott, que era o piloto, ele contatou o controle de tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, e aí, por sua vez, eles informaram as autoridades locais e federais. Então, os outros 36 passageiros foram informados que a sua chegada a Seattle seria atrasada por causa de uma pequena dificuldade mecânica, para não deixar as pessoas, né, em pânico. E aí o Donald Nairop, que é o presidente da Northwest, ele autorizou o pagamento do resgate, né, o presidente da companhia aérea, autorizou o pagamento do resgate e ordenou que todos os funcionários cooperassem com o sequestrador. A aeronave voou em círculo sobre o Puget Sound durante aproximadamente 2 horas, para dar tempo para a polícia de Seattle e o FBI reunir o dinheiro e os paraquedas do Cooper, além de mobilizar o pessoal de emergência, né, se precisasse, se acontecesse alguma coisa fugisse do controle. A Florence se lembra que o Cooper parecia conhecer bem, né, o lugar, e em certo momento ele comentou que parecia Tacoma lá embaixo, então ele conhecia, né, a região, e no momento, né, que o avião sobrevoava essa cidade. Ele também mencionou corretamente que a base aérea de McChord ficava a 20 minutos de carro do aeroporto de Seattle. E aí a Florence também descreveu ele como calmo e educado, inconsistente, né, com todos os estereótipos associados com sequestradores aéreos naquela época. Outra comissária, que era chamada Tina Mucklow, ela também testemunhou e disse que ele também aparentava ser um homem calmo e tranquilo. E aí o Cooper, enquanto isso, pediu mais um whisky e água. Ele pagou pela bebida, insistindo para Schaffner ficar com o troco. E aí ele se ofereceu para pedir refeições para a tripulação durante a parada em Seattle. Agentes do FBI, eles reuniram o dinheiro em vários bancos da área, 10 mil notas de $20, como ele tinha pedido, muitas das quais com o número de série começando com a letra L, indicando a impressão pelo Banco Central Federal de São Francisco, e a maioria carregando a designação série 1969C. Então eles anotaram todas essas informações e tiraram fotografias em microfilme de cada nota, né, para ter registrado todos esses números de série.
O Cooper recusou os paraquedas militares inicialmente oferecidos pelas autoridades, e aí porque ele exigiu que fossem paraquedas civis com cordas de abertura operadas manualmente. A polícia conseguiu eles numa escola de paraquedismo local. Então, às 5h24 da tarde, o Cooper foi informado que suas exigências haviam sido cumpridas. E às 5h39, a aeronave pousou no aeroporto de Seattle-Tacoma e ele instruiu Scott a taxiar até uma área isolada e bem iluminada e apagar todas as luzes da cabine para impedir a ação de atiradores da elite da polícia. O Al Lee, que era o gerente de operações da Northwest em Seattle, ele se aproximou da aeronave com roupas civis para evitar que o Cooper confundisse, né, o uniforme que ele usava da companhia com o de oficial policial. Então ele foi com roupas tipo, civil mesmo. E aí ele entregou a Mucklow pelas escadas traseiras uma mochila com o dinheiro e os 4 paraquedas. Assim que a entrega foi finalizada, o Cooper permitiu que todos os passageiros, a comissária Schaffner e a comissária senior Alice Hancock saíssem da aeronave. Então, ele traçou o plano de voo para a equipe da cabine durante o reabastecimento, e que deveria ser o seguinte: um curso sudeste em direção à Cidade do México, e a velocidade mínima possível sem estolar a aeronave, que então é aproximadamente 100 nós, 190 km por hora, a uma altitude de 3.000 metros. Ele ainda especificou que o trem de pouso permanecesse baixado na posição de decolagem e aterrissagem, os flaps fossem baixados em 15 graus e a cabine de passageiros permanecesse despressurizada. O copiloto William Ratajczak, ele informou Cooper que o alcance do avião ficava limitado a 1.600 km na configuração de voo, e isso significava que não seria necessário um segundo reabastecimento antes deles entrarem no México. O Cooper e a tripulação discutiam opções e concordaram em Reno, que fica em Nevada, como parada de reabastecimento. Finalmente, o Cooper disse para a aeronave decolar, com a porta traseira baixada e sua escada estendida. O escritório da Northwest se opôs, afirmando que não era seguro decolar com a escada aberta, e o Cooper afirmou que era sim seguro, mas que não ia discutir o assunto, ele mesmo abaixaria uma vez no ar. Um oficial pediu para se encontrar pessoalmente com o Cooper a bordo da aeronave, mas ele se recusou. O processo de reabastecimento, então, foi adiado por causa de uma obstrução de vapor na bomba do caminhão-tanque, e o Cooper já ficou inquieto e desconfiado, né, que a polícia estivesse tramando alguma coisa. E aí ele permitiu que um segundo caminhão continuasse o processo, e um terceiro, depois que o segundo ficou vazio. Então, aproximadamente às 7h40 da noite, o 727 decolou com apenas o Cooper, o Scott, o Mucklow e o Ratajczak, e o engenheiro de voo Anderson a bordo. 2 caças com VF-106 da base aérea seguiram, na base aérea de McCord, né, que ficava ali perto, eles seguiram a aeronave, um em cima e outro embaixo, fora da visão do Cooper. Então, depois da decolagem, o Cooper mandou o Mucklow se juntar ao resto da tripulação na cabine e ficarem lá com a porta fechada. E aí, enquanto esse cara se dirigia até lá, ele observou o Cooper amarrando alguma coisa em sua cintura. Por volta das 20 horas, uma luz acendeu na cabine, indicando que o mecanismo da escada traseira tinha sido acionado. A tripulação perguntou para o Cooper, através do intercomunicador, se ele precisava de ajuda, e ele só disse que não precisava de ajuda, estava tudo bem. Então, às 8h13, aproximadamente, a seção da cauda do avião sofreu um súbito movimento ascendente, grande o bastante para precisar de correção por parte dos pilotos, até que eles nivelarem o avião novamente. Então, o Scott e o Ratajczak pousaram o 727 ainda com a escada abaixada no aeroporto de Reno por volta das 10h15 da noite. E lá já estavam agentes do FBI, policiais estaduais, agentes do condado, né, de xerife local e da polícia. E já estavam tudo lá esperando e cercaram a aeronave, que, já que não tinha sido confirmado, eles não sabiam, eles estavam presos na cabine, né, com a porta fechada, eles não sabiam se o Cooper estava ou não a bordo. E uma busca armada logo confirmou que ele tinha desaparecido. Os agentes do FBI encontraram 66 impressões digitais não identificadas a bordo da aeronave, a gravata preta e o alfinete da gravata de madrepérola do Cooper, e 2 dos seus 4 paraquedas, um dos quais havia sido aberto, e os 2 cordames cortados de seu dossel. Foram entrevistadas testemunhas em Portland, Seattle e Reno, e todos os indivíduos que interagiram pessoalmente com o Cooper.
Uma série de retratos falados foram desenvolvidos e compostos a partir desses testemunhos. A polícia local e os agentes do FBI imediatamente começaram a interrogar possíveis suspeitos. Um dos primeiros foi um homem de Oregon chamado D.B. Cooper, que tinha uma pequena ficha criminal, e ele foi contatado pela polícia de Portland no caso do sequestrador ter usado o nome verdadeiro ou o mesmo pseudônimo usado em um crime anterior. Seu envolvimento foi rapidamente descartado, porém um repórter inexperiente, na pressa de cumprir o prazo, confundiu o nome do suspeito eliminado com o pseudônimo usado pelo criminoso. E aí o erro foi pego e repetido por várias outras fontes e o apelido do D.B. Cooper se alojou na memória coletiva popular. E assim que esse cara ficou conhecido até hoje. Então, não é um caso sem vítimas, felizmente, né? E é muito curioso porque ele com certeza já tinha treinamento, né, para pular de paraquedas, ele conhecia avião, sabia como baixar a escada e tudo mais. Então, no caminho, né, entre os dois aeroportos, ele pegou e pulou de paraquedas e levou todo o dinheiro embora. Mesmo a polícia com todas as informações das cédulas, eles nunca conseguiram encontrar quem que era esse sequestrador do avião. Então é isso, gente, mais um caso sem solução, mas que dessa vez é muito curioso, né, e não tem um final triste, porque apesar do cara, ele roubou dinheiro, mas não machucou ninguém, além do trauma psicológico, né, de ser sequestrado num avião. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mande mensagem pra gente no @1001crimes, lá no Twitter, no nosso Instagram também tem 1001 Crimes, né? E também no nosso Facebook. Tem também o nosso grupo, se você quiser entrar lá e postar qualquer coisa, qualquer sugestão de caso. 1001crime.com.br é o nosso site, se você quiser ajudar e dar um apoio pra gente lá no Catarse, vai ter o botãozinho. E tem também nosso e-mail, se você quiser mandar qualquer mensagem pra gente, mandar sugestão de caso, mandar caso do ouvinte também, que a gente tá reunindo já as informações, 1001crimes@gmail.com. É isso, gente. Até a próxima.